Você já parou para pensar na complexidade da sua própria existência? No intrincado código que define quem você é, ou nas histórias milenares que tentam explicar de onde viemos? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante que une a ciência mais avançada à sabedoria ancestral. Prepare-se para questionar tudo que você sabe sobre a humanidade. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula mestra da vida. Um manual de instruções microscópico que carrega toda a informação genética para o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É o nosso código-fonte, ditando desde a cor dos seus olhos até a sua predisposição a certas características. Cada um de nós possui um código único, mas com uma base comum que nos conecta a toda a humanidade. Por outro lado, temos uma das narrativas mais enigmáticas da Bíblia, a Torre de Babel. Uma história de ambição humana, de um povo unido por uma só língua e um propósito grandioso, que culminou em uma intervenção divina e na dispersão da humanidade. Mas e se essas duas histórias, a do DNA e a da Torre, tivessem uma conexão que vai além da mera coincidência? E se a ciência moderna pudesse, de alguma forma, ecoar um relato tão antigo? Será que o DNA guarda vestígios de uma dispersão tão dramática quanto a descrita em Babel? Ou será que a história bíblica é uma metáfora para processos genéticos e linguísticos que a ciência só agora começa a desvendar? Prepare-se para mergulhar fundo nesta investigação. Se você está intrigado e quer desvendar esse mistério conosco, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas explorações. De acordo com o Gênesis, logo após o dilúvio, toda a terra falava uma única língua e tinha um só modo de falar. Os homens, em sua jornada para o Oriente, chegaram a uma planície na terra de Sinar e decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. O objetivo era claro: tornar o seu nome famoso e evitar a dispersão pela face da terra. Era um símbolo de unidade e poder humano. Contudo, essa grandiosa empreitada não passou despercebida. A narrativa bíblica nos conta que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E ao observar a união e o poder que essa unidade de língua lhes conferia, ele tomou uma decisão drástica para impedir que nada lhes fosse impossível de realizar. A solução divina foi simples e eficaz. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. E assim foi feito. De repente, os construtores não conseguiam mais se comunicar. Suas palavras se tornaram ininteligíveis uns para os outros. O caos se instalou no canteiro de obras. Incapazes de prosseguir com a construção e de cooperar, os homens foram forçados a abandonar a cidade e a se espalhar pela face de toda a terra. A Torre de Babel, um símbolo de unidade, tornou-se o marco da dispersão e da diversidade linguística e cultural da humanidade. É por isso que o lugar foi chamado Babel, que significa confusão. Incapazes de prosseguir com a construção e de cooperar, os homens foram forçados a abandonar a cidade e a se espalhar pela face de toda a terra. A Torre de Babel, um símbolo de unidade, tornou-se o marco da dispersão e da diversidade linguística e cultural da humanidade. É por isso que o lugar foi chamado Babel, que significa confusão. Cada população, isolada por geografia ou cultura, desenvolve variações genéticas únicas ao longo do tempo. Essas variações são como assinaturas genéticas, permitindo aos pesquisadores identificar grupos ancestrais e suas conexões. A diversidade que vemos hoje nos nossos rostos e em nossos genes é o resultado de milênios de adaptação e isolamento. A teoria científica mais aceita sobre a origem humana é a Out of Africa, que postula que todos os humanos modernos descendem de uma pequena população que surgiu na África cerca de 200 mil anos atrás.
Dali, nossos ancestrais migraram para fora do continente, colonizando o resto do mundo em ondas sucessivas. Essa teoria sugere uma origem única para toda a humanidade. Aqui, a primeira e mais óbvia convergência. Tanto a narrativa bíblica quanto a ciência moderna descrevem um evento de dispersão global da humanidade a partir de um ponto de origem comum. Embora as escalas de tempo e os mecanismos sejam vastamente diferentes, a ideia de uma população inicial que se espalha pelo mundo ressoa em ambas as histórias. A genética populacional descreve fenômenos como o efeito fundador e os gargalos genéticos. Um efeito fundador ocorre quando um pequeno grupo de indivíduos se separa de uma população maior para formar uma nova, levando consigo apenas uma fração da diversidade genética original. Gargalos genéticos são reduções drásticas na população devido a eventos catastróficos que diminuem a diversidade genética. Poderia a narrativa de Babel ser interpretada como uma descrição alegórica de um gargalo genético ou de múltiplos eventos de efeito fundador? A confusão de línguas e a subsequente dispersão teriam forçado pequenos grupos a se isolar, cada um levando consigo um subconjunto da diversidade genética original, que então evoluiu de forma independente. Além da genética, a linguística também oferece paralelos. A dispersão de Babel resultou em uma multiplicidade de línguas. Curiosamente, estudos mostram que a diversidade linguística tende a diminuir à medida que nos afastamos do que é considerado o berço da humanidade. Há uma correlação entre a diversidade genética e a diversidade fonêmica, os sons básicos das línguas. A genética nos permite construir uma árvore genealógica da humanidade, mostrando como diferentes grupos populacionais se ramificaram a partir de um tronco comum. Essa árvore, com seus galhos se estendendo para todas as partes do mundo, é uma representação visual da nossa história compartilhada e da nossa diversidade. É crucial notar que a ciência e a narrativa bíblica operam em escalas de tempo e quadros de referência muito diferentes. A ciência fala em dezenas de milhares de anos, enquanto a narrativa de Babel, se interpretada literalmente, implicaria um evento mais recente e pontual. A maior parte dos cientistas não vê a Torre de Babel como um evento histórico literal. Muitos teólogos e estudiosos veem a história da Torre de Babel não como um relato histórico científico, mas como uma verdade teológica ou uma parábola sobre a arrogância humana e a origem da diversidade linguística e cultural. Nesse sentido, ela não precisa colidir com a ciência, mas pode complementá-la, oferecendo uma perspectiva espiritual. Se pensarmos na Torre de Babel como uma metáfora poderosa para a fragmentação da humanidade, seja por fatores geográficos, culturais ou até genéticos, a conexão com o DNA se torna ainda mais intrigante. A história pode estar nos contando sobre um processo de diversificação que a ciência só agora consegue mapear com precisão. Apesar da dispersão, da confusão de línguas e das barreiras genéticas que se formaram, a humanidade demonstrou uma incrível capacidade de adaptação e de superação. Nossos ancestrais, ao se espalharem, não apenas sobreviveram, mas prosperaram, criando culturas ricas e diversas que moldaram o mundo que conhecemos hoje. A cada dia, novas descobertas genéticas e arqueológicas continuam a preencher lacunas em nossa compreensão da história humana. Quem sabe que segredos o DNA ainda nos revelará sobre nossos antepassados e sobre os eventos que moldaram nossa jornada coletiva. O diálogo entre a ciência e as narrativas antigas está longe de terminar. No fim das contas, a questão de uma ligação direta entre o DNA humano e a Torre de Babel pode não ter uma resposta simples de sim ou não.
Talvez a verdadeira beleza resida na capacidade de ambas as narrativas, a científica e a bíblica, nos fazerem refletir sobre nossa origem, nossa diversidade e nossa unidade fundamental como espécie. Seja como uma metáfora poética ou um eco distante de eventos reais, a história da Torre de Babel e a ciência do DNA nos convidam a contemplar a riqueza da nossa herança. Elas nos lembram que, apesar de nossas diferenças, somos todos parte de uma tapeçaria complexa, tecida com fios de tempo, migração e um código genético compartilhado. A busca por respostas sobre nossas origens é uma jornada contínua que nos leva a explorar tanto os confins do universo microscópico quanto os ecos das histórias mais antigas da humanidade. É uma busca que nos une, nos desafia e nos fascina, revelando a incrível saga de como nos tornamos quem somos. O que você pensa sobre essa intrigante conexão? Você vê a Torre de Babel como uma alegoria, um evento literal, ou talvez um ponto de partida para a diversidade genética e linguística que vemos hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber sua perspectiva sobre esse mistério que desafia o tempo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam participar dessa discussão fascinante.